Olá, galera, tudo bem? Vamos dar sequência à correção dos exercícios agora sobre o Império Bizantino, que seria o Império Romano do Oriente. Então, aqui a gente já começa com uma questão que diz o seguinte, lá na página 14, então lá na apostila, na página 14, sobre o Império Bizantino, a gente vai começar a correção dos exercícios. De número 1. Qual a principal razão para se dividir o Império Romano em dois, o do Ocidente e do Oriente? Bom, em 395, o imperador Teodósio achava por bem a divisão do Império Romano. Roma era muito extensa, foi um dos maiores impérios da antiguidade. Então, os romanos conquistaram diversas terras, né, ao norte da África, a Europa Ocidental, né, se esticou ali um pouco até em direção à Ásia. Então era um vasto império, então não tinha como uma capital só dar conta, né, dessa administração. Então, por bem, em 395, o imperador Teodósio divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ok? Número 2, aqui nós temos uma questão de marcar, eu vou passar aqui para a gente ter uma noção e para vocês acompanhando melhor na apostila. Assinale a alternativa que traz o motivo da queda do Império Bizantino. A perda de território, letra A, perda de território bizantino para os árabes. O baixo, até poderia, o baixo comércio pelo Mediterrâneo e seu consequente descontrole. Não. O pouco investimento militar na defesa do império e a crise econômica. Também não. Letra D, os enormes gastos militares para defender as fronteiras e os sucessivos ataques de turcos otomanos que conquistaram Constantinopla. Então, letra D como correta, porque foi o ataque, né, dos turcos otomanos que levou, então, à queda do Império Romano do Oriente, que aí termina a Idade Média. Sobre o Império Bizantino, marque a alternativa correta. O grande imperador de Bizâncio foi Carlos Magno, de origem humilde, mas protegido por seu tio, o imperador Justiniano. Não, Carlos Magno foi rei dos francos, então não. B. Sua localização geográfica era péssima, descampada por todos os lados, facilitando as invasões. Também não. No Código de Justiniano, Teodósio organizou uma compilação de leis. Não foi Teodósio, foi o próprio Justiniano, tá? Letra D. Constantinopla, Nova Roma de Constantino, foi fundada para servir como capital do império. Ok, é essa aí. Letra E, com o objetivo de reconstruir o antigo Império Romano, Caio Graco empreendeu campanhas militares. Não, isso aqui foi lá no Império Romano do Ocidente, não era ainda na história do Império Bizantino, Roma do Oriente, ok, pessoal? Bom, agora nós vamos ir um pouquinho mais além, tá? Vamos lá para os árabes. Aí nos árabes, gente, nós vamos se deparar ali com os exercícios da página 18. O exercício número 1, tá? Deixa eu colocar aqui que eu acho que é mais fácil aqui. O exercício número 1 vai dizer o seguinte, tá? O exercício número 1 diz assim. Quais são os princípios mais importantes do islamismo? Quando a gente estuda, pessoal, tá? O Império Árabe, os árabes, né? A gente está trabalhando com um povo que tem uma característica muito forte, que é a religião, ok? Então, quando eu falo nos árabes, eu estou falando do islamismo junto, tá? Os árabes é um povo que a política deles, a economia, tudo é regrada pela religião. É diferente de nós, que a gente tem diversas religiões, pode ser cristã na maioria do caso, mas nada nos dificulta nosso cotidiano. Eu posso ser católico, meus alunos podem ser evangélicos, e assim, o espírita, candomblé, tem várias religiões, mas a gente convive, né, com respeito às diferenças. Aqui, o islamismo faz parte da vida deles. Então, na número 1, quais são os princípios mais importantes? Então, a gente vai subir um pouquinho aqui na apostila,
tá? Que tem os princípios lá na página 17. Isso, ó. As principais exigências do islamismo seria a crença em Alá, que é o Deus deles, 5 orações diárias, então eles são obrigados a fazer 5 orações diárias, todos os dias, tá? Isso faz parte do cotidiano deles, então estudar os árabes é fazer um estudo de um povo que não posso separar eles da religião, tá? Para poder entender. Então, eles têm a crença em Alá, que é o Deus deles, eles fazem 5 orações por dia, é obrigatório essas 5 orações, tem que ser voltada para a cidade de Meca, tá? Porque então eles vão ter que... mas se tiver árabes aqui, islâmicos aqui no Brasil, eles vão rezar em direção a Meca, em direção a leste, ok? Lá no mapa. Bom, jejum no mês do Ramadã, então eles têm um mês que é sagrado para eles, eles fazem jejum o mês todo, é proibido, né, comer, então eles só fazem, tomam líquidos, e à noite é que eles se reúnem para uma refeição muito leve, e aí há ali um momento de troca entre a família, tá? Pelo menos uma vez na vida eles têm que peregrinar a Meca, tá? E tem que dar esmola conforme a sua condição econômica. E as mulheres, né, gente, a vida delas é toda regrada, então a mulher não pode mostrar o cabelo é uma forma de sedução, então a mulher usa véu, usa burca, tem uma roupa que aparece só os olhos, né? Então, esses são os princípios, e o livro sagrado deles é o Alcorão, ou também chamado de Corão, tá? Número 2, então vamos lá. A número 2 diz o seguinte, lá da página 18 a gente está corrigindo, tá? Pessoal, exercício número 1, agora que é os princípios, né, do islamismo. E agora vamos para o número 2. O que se entende por Guerra Santa? Qual o significado de Jihad para os muçulmanos? Jihad é a Guerra Santa. O que aconteceu? Quem fundou o islamismo, a religião islâmica, foi Maomé. Tá? Maomé, lá por volta dos seus 40 anos, ele escuta o anjo Gabriel, e diz que ele tinha que abandonar o politeísmo, porque os árabes também acreditavam em vários deuses, para eles adotar o monoteísmo. Nesse meio tempo, quando ele morre, né, é que então começa esse jihad, a Guerra Santa, que seria o quê? Levar a religião islâmica para outros povos, mas de uma forma... Como é que eu vou explicar para vocês? De uma forma pacífica. É Guerra Santa. O próprio nome já diz isso, ó. A gente tem que cuidar, porque lá nas cruzadas, mais adiante, quando eu estiver corrigindo os exercícios e dando mais uma explicada para vocês nas cruzadas, também tem o nome de Guerra Santa. Mas aqui essa Guerra Santa é diferente. É levar o islamismo, Jihad significa Guerra Santa. Esse foi o momento após a morte de Maomé, que eles iriam então levar o islamismo, a sua fé, a sua religião a outros povos, mas de forma pacífica. Então, por isso, Guerra Santa, o momento então de levar a religião de forma pacífica. 3. Qual é o principal centro de peregrinação e culto dos muçulmanos? Meca, tá? Então, a cidade de Meca, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Tá? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu girar aqui, porque eu acho bastante essas explicações da prof. Então, estão vendo ali a Arábia Saudita? É o mapa da Arábia Saudita, gente, tá? Então, a localização, o santuário seria em Meca e, ó, a localização é na Arábia Saudita, ok? Lá no Oriente Médio. Então, o que acontece, gente? O Maomé tentou, primeiramente, colocar, né, o monoteísmo em Meca, ele foi perseguido, e fugiu para Medina, que se tornou a cidade do profeta. Ali ele ficou por um tempo, aí conseguiu, né, bastante adeptos, aí ele retorna a Meca, aí sim vai dar certo a implantação do islamismo, tá? Da religião dos árabes. Vamos seguindo então, tá? Bom, desculpa aí que o meu vídeo é meio amador, tá? A intenção é boa. Vamos voltando então. Agora, a professora respondeu o número 3. Vamos para 4. O que foi a hégira? Hégira foi a fuga. Foi exatamente aquele momento que eu mostrei ali no mapa para vocês, que é a fuga. Então, Maomé vai tentar colocar, né, após ele escutar, né, o anjo Gabriel dizendo que era para ele destruir os ídolos da Kaaba, que a Kaaba, gente, eu não sei se eu coloquei na apostila, mas devo ter colocado. Aqui, ó.
Ótimo. Na página 15 tá lá o centro, vou passar de novo, porque eu acho que tem que ficar bem explicadinho. Esse aqui é o centro religioso dos árabes. A Kaaba é essa pedra preta aí. Esses pontinhos aqui são as pessoas, gente, tá? Que estão aparecendo na imagem. Então essa pedra negra é onde tinham vários ídolos lá, que seriam os deuses. Então eram vários deuses. E aí, então, Maomé, quando escuta, né, a voz do anjo Gabriel e ele, então, muda a religião para o monoteísmo, para acreditar em um Deus, né, ele vai fugir das perseguições, né, porque o povo não queria, olha, onde que se viu esse cara aparecendo aqui, destruindo nossos deuses, né, nossos ídolos, e querendo pregar uma nova religião. Aí o pessoal meio que ficou irritado e queriam, né, capturar o Maomé. Nisso ele foge para a cidade de Medina, então ficou como uma cidade sagrada. Égira é essa fuga, tá? É a fuga, então vocês podem explicar, Égira é a fuga, onde o Maomé tentou implantar a religião em Meca, foi perseguido e fugiu para Medina, tá? Esse é o ano 622 da nossa época, tá? Para eles é o ano 1 do calendário muçulmano, interessante, né? Que é a fuga de Maomé para Medina, tá? Opa! E agora, acho que estamos finalizando aqui a correção dos exercícios. Vamos para o exercício de número 5. A Égira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca, para vocês aqui, e que marca o início do calendário islâmico, ó. Então, no dia da fuga, que foi 622, marca o início do calendário islâmico, ó. Corresponde, então aqui vai ser, ó, a entrada triunfal de Maomé não foi em 630, 622. Ao casamento de não, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, ó, conforme a professora explicou para vocês. Letra C. Aqui no exercício 6, então, para nós finalizarmos essa parte de correção, numere a primeira coluna de acordo com a segunda. Égira, que é essa fuga, então, né, de Meca para Medina, e Had, que é a Guerra Santa. Então, vamos lá. Esforço em favor de Deus. É a Guerra Santa. Então, ali é a Guerra Santa, tu já coloca número 2, que é Irhat. Início do calendário muçulmano. Início do calendário muçulmano é Égira. 1. Fuga de Maomé de Meca para Medina. Também é 1. Então, esforço em favor de Deus, que é levar essa religião a outros povos, seria 2. Então, é 2, 2, 1, 1. Ok, pessoal? Aqui eu finalizo com vocês a correção, então, desses exercícios. Semana que vem eu vou publicar, então, os exercícios de correção do final da Idade Média, seria a parte da Alta Idade Média. Espero que vocês tenham gostado, fiz com todo carinho e desejo a todos bons estudos, ok? Qualquer dúvida, entrar em contato. Abraço, pessoal!